Jujutsu Kaisen Phantom Parade está com os dias contados, então? Eu vou explicar tudo o que tá rolando e por que, infelizmente, parece que sim. E aí galera, aqui é o Johan novamente e hoje vamos entender por que a Bilibili odeia seus consumidores do fundo do coração e como pretende bater a meta de ter 0 jogadores jogando esse jogo até o final do ano. Então, estão tendo que correr atrás porque agora tá chegando já o final do ano, o ano tá acabando. Estão fazendo tudo o que é possível. Então se inscreve aí no canal, deixa o like e bora conferir mais esse falecimento juntos. Vem comigo! Beleza galera, para começar, vamos dizer que parece que os devs querem quebrar o recorde de tempo para fundar um game. Jujutsu Kaisen Phantom Parade tem só 1 mês e pouco aí, mas não chega a 2 meses pá, de vida e já rolou tanta treta que parece que o jogo já tem anos. E isso é parte do problema, o fato de que a versão japonesa, primeira versão do jogo, por sinal, tem essa sim 1 ano. Então já daria para ter aprendido o que funciona e o que não funciona e fazer uma puta versão global. Mas ao contrário, parece que a Bilibili viu tudo o que funcionou e fez questão de deixar de fora dessa versão. Se isso não é ódio do coração, um coração de pedra, peludo, eu não sei mais o que é. E era óbvio que a coisa toda ia só piorar porque a galera teria fatalmente que comparar as versões, Japão e global. Mas o que basicamente tem de errado? Vamos lá. O jogo é só PvE. Isso por si só não seria um problema, né galera? Tem muitos jogos super bem sucedidos e super legais que são só PvE. Vide Genshin Impact, por exemplo. Mas no jogo PvE, ainda mais um Hero Collector, o que os players vão querer mais do que tudo fazer no jogo é colecionar, ainda mais se tratando de uma franquia como Jujutsu, certo? O pessoal vai querer colecionar boneco. Então, não é nada de outro mundo implementar um jogo que seja justo e que permita os jogadores fazerem isso. Mas ao contrário, temos o item 2 dessa lista. Sistema de pena ridiculamente alto. Para conseguir personagem nesse jogo, pelo sistema de pena, são 250 tiros. E pensar que a galera, eu inclusive, deixou a Epic Seven há bastante tempo atrás, porque lá eram 120 tiros. Imagina isso agora. A gente já tá dando risada de 120 tiros. Além do que, tem jogos bem sucedidos, inclusive financeiramente, como o próprio Genshin que eu citei, que ficam aí, que o Piri, né, o sistema de pena, fica aí em torno de 90 tiros. Sendo que a partir do tiro 70, a chance já começa a aumentar substancialmente. Era assim também no Ecocalypse, por exemplo, no Eversoul, em muitos outros jogos. 250 é uma piada e de mau gosto. Mas piora. Ah, se piora. O sistema de pena não é transferível. Se você atirar num banner e não conseguir o char, se não conseguir o boneco, mesmo que você chegue 10 tiros antes do Piri, ou seja, você já gastou 240 tiros e nada, no próximo banner que vier limitado, o contador zera. É isso mesmo que você ouviu. Não transfere de um banner para o outro. Os multis são caros e não tem como conseguir cubo. Mas aí você pode argumentar. Se o jogo der bastante cubo, cubo é a moeda premium do jogo, como alguns gachas genéricos dão, por exemplo, Pixel Duel, Legends of All-Star, Hyperspace Wars, Slime Warriors, tantos outros aí, ou mesmo jogos oficiais como o Coffee AFK, que eu vou trazer análise logo mais no canal, ou Eversoul, que eu já trouxe análise, enfim, tem muito jogo aí não tem problema, certo? O Piri é alto, mas dá fácil para você chegar no Piri. Seria um ótimo argumento e você estaria certo. Se você argumentou isso e fosse assim, beleza.
não ia ter problema. Mas o problema é que quase não dá para conseguir cubo nesse jogo. Completar a missão, por exemplo, na primeira vez, dá tipo 50 cubos. E para um multi de 10, você precisa de 3.000 cubos. Então, é tipo 60 fases, 60 estágios para um multi. E se a gente lembrar que eu falei que a pena é 250, ou seja, são 25 multis, faz aí a matemática de quantos estágios o game tinha que ter para você conseguir um só boneco no sistema de penas. Tá bom para você? Mas aí você pode continuar o argumento. Os devs devem mandar cubos extras em eventos ou coisa do tipo, não? A gente vai deixar essa parte pro final do vídeo, que vai ser a cereja do bolo. Então segura aí, que eu já respondo se sim ou se não. Vamos continuar aqui com esse raciocínio aí trágico. Rush brutal. Seguindo aí a proposta de fazer um advogado do diabo, você poderia sugerir que, ainda que seja caro e não tenha como conseguir muito cubo, como os banners de personagens limitados têm pelo menos 1 a 2 meses entre um e outro, dá pra juntar. E cara, seria ótimo. Apesar de não ser ideal, porque o jogo ficaria muito parado, a meu ver, sim, daria pra juntar. O problema é que querem chegar na versão do Japão, que tá há 1 ano na frente, sem dar nenhuma das benesses que tem na versão japonesa. Não, é sério. É como se os devs tivessem comprado um manual de como fazer um jogo flopar e seguir item por item. Não dão cubo, não transferem o sistema de pena, o PIRI, tem um PIRI ridiculamente alto e ainda por cima rusham os banners. O jogo tem, como eu falei, tipo 2 meses no máximo, tops, e eu já perdi a conta de quantos personagens vieram em banners limitados. Contando o Yuta, por exemplo, que é um dos personagens mais importantes pro meta, até hoje no Japão. E agora o Hollow Purple Gojo, né? O Gojo roxo, né? O verde, né? Ele é verde, o tipo de personagem, mas é o Hollow, o vácuo roxo, né? Que é, assim, muito querido também pelos fãs, além do próprio jogo, né? Ele é um... Pô, quando ele solta o Purple a primeira vez no anime, é animal. Então todo mundo quer esse personagem, né? Então eles mandaram um personagem que é meta. Esse também é um personagem bastante importante para a torre, que é um modo novo de jogo que eles implementaram recentemente. Vai ajudar demais. E é um personagem super forte, tipo SS, né? Tipo God Tier atualmente. Mas não é nem só isso. É a questão do cara ser muito legal. Assim, todo mundo quer esse personagem. E veio no meio de uma galera. Então assim, todo mundo tinha achado que ele viria no Natal, por causa do hype, né, que ia gerar. Mas não, os caras trouxeram ele 3 semanas mais cedo, junto com mais 3 personagens. E o banner do Yuta, por exemplo, que eu comentei aí, de ser importante, meta e tudo mais, ainda tá lá, tá na lista. Então acho que são 5 ou 6 banners agora, porque tem o do Gueto também. Então, uns 6 banners aí limitados de uma vez, tudo rolando. Então assim, não é nem 1, nem 2, nem 3 personagens em um mês. Teve tipo uns 10. Sendo que pelo menos 2 e mais são metas, né? E mais um monte de personagem bem legal que ninguém teve chance de pegar. Nem os baleias. E nem evento teve. No Japão, cada um desses chars, além de mais espaçado, teve um evento vindo junto. Não só para expandir a história do personagem, como pelo conteúdo em si, já que é um jogo PvE, e também como uma chance da galera completar o evento e pegar ticket summon extra e cubo extra. Tanto o ticket summon quanto o cubo em si, pô, já resolveria bastante. Como eu tô falando, espero já ter deixado claro, são itens raríssimos no jogo. Então se eles rusham os personagens e nem trazem os eventos, que são chances a mais da gente pegar essas coisas, como é que nós fazemos? Tudo bem que teve evento pro Yuta, por exemplo, já falei que era muito importante, e tá tendo do Gojo. Então assim, para esses personagens mais importantes e tal, tá tendo evento junto. Teve outros também não tão importantes que vieram com o evento. Mas nem todos vieram. Teve uma boa parte, eu acredito até posso dizer que a maioria veio sem evento.
É como se os devs quisessem mesmo que a gente simplesmente esquecesse esses chars. Tipo, desencana, a gente só pôs aí no jogo, mas não é pra... desconsidera. É isso que parece. Houve esperança? Houve. Mas dessa vez ela não foi a última a morrer, não. Como eu disse, isso não começou no Gojo agora. Os problemas estiveram lá desde sempre. Um Hero Collector que a gente não consegue colecionar, como eu falei logo do começo, não vai pra frente. Nem os baleias estão conseguindo. Então, os devs se reuniram com parte dos baleias e com influenciadores também, em geral, e tiveram mais de 1 hora de live num chat lá, né, conversando. Todo mundo fez vídeo, ganhou os views, os likes, e foi acesa a chama da esperança no coração dos pobres jogadores. Eu mesmo não quis fazer vídeo, galera, porque eu sou macaco velho, não quis participar disso aí, sabe? Algo já me dizia que era balela, que tava cheirando mal isso aí. Eu não comprei a história. Então eu não queria, eu não tava me sentindo bem em fazer um vídeo, ganhar view, like, não sei o que, e colocar essa chama, acender essa chama que eu mesmo não acreditava. Tá? Sei lá, me julguem, mas eu achei que não era uma boa com a galera que segue o canal. Então não trouxe vídeo, não ganhei os likes, não ganhei os views, tá tudo certo. Mas enfim, teve essa live e os caras prometeram mundos e fundos. Disseram que entenderam e que tudo ia mudar. Sabe aquele marido que trai e tudo mais, e depois a mulher pega, ele fala, não, meu amor, eu entendi, pô, foi uma vez, aconteceu, e eu vou mudar, só que não muda? Então, tipo isso. E agora a gente é mesmo mulher traída, né? Os caras que continuam jogando, ou homem traído, enfim, corno. Corno, nós somos um bando de corno, é isso, pronto, né? Pronto, falei. Mas voltando aqui, disseram que o mundo ia mudar, ia ser um lugar melhor. Meu c... Fizeram tudo ao contrário do que foi conversado, cara. Parece que os caras combinaram uma coisa, fizeram completamente o oposto. É sério, parece que eles conversaram para terem só certeza de que estavam fazendo tudo o que é possível no pacote de medidas deles, né, para afundar o jogo. É só fazer tudo o que a galera quer, só que o contrário. Aí, ó. Então eles foram lá, conferiram, é isso que vocês querem, beleza? Então tá certo, a gente tá indo bem porque a gente vai fazer completamente o oposto. E assim foi feito. A cereja do bolo. E por fim, como prometido, porque eu sim compro, os devs prometeram que apesar dos pesares, depois de terem chutado os fãs do jogo como cães sarmentos, eles prometeram uma compensação. E segundo o próprio Discord oficial, muito maior que 1000 cubos. Nas palavras do principal moderador, não serão míseros 1000 cubos. Isso com certeza. Oh, caramba, aí sim. O pessoal pensou, boa, agora entenderam, enfim entenderam. Passamos por todo esse sofrimento juntos, mas sairemos do outro lado e seremos felizes. Seremos recompensados. Então a galera tava falando lá, vai ser 6.000, 9.000, 12, 15.000 cubos. Né? Os caras vão dar aí pelo menos aí uns 5 multis. Pô, legal. Enfim, todo mundo achou que a mão caridosa da Bilibili seria estendida e o sol novamente iria brilhar. Vocês pensaram mesmo, galera? Aí, beleza, veio a recompensa, veio a tal compensação, um multi. Um multi, galera. Sério. Os caras são muito loucos, irmão. Aí a galera coringa, por quê? Por que será? Deram um fucking multi, galera. 3.000 cubos. É um multi. Você atira, vem porra nenhuma, pronto. Fim. Ou seja, é um bom tapa na cara pra gente largar a mão de ser besta. Cara, sério. Um multi, cara. Você precisa de 25 desses pra ter certeza de pegar um dos muitos personagens que eles rusharam
em cima da gente. Então, o multi não só não é nada, que é, na verdade, um desrespeito. É um tiro de misericórdia num jogo que já estava morrendo. Só que esse tiro é de 12 e na cara para estragar o velório. Tem salvação? Claro que tem. Implementa o sistema de pena transferível imediatamente. Dá o Gojo Purple para todo mundo de graça e aumenta a quantidade de cubos para os próximos banners, mas assim, muito. E acima de tudo, ao invés de ficar falando bosta no Discord, pede desculpa, levanta a bunda do sofá e trabalha. É simples assim. Não é como mandar um foguete para a atmosfera e pegar de volta. Mas eles vão fazer isso? Não vão, cara. Não vão. E por quê? Porque tem ódio de você e de mim que jogamos esse jogo. Eles têm ódio dos jogadores. Só pode ser isso. E a única pergunta que fica é: quem vai apagar a luz? E é isso aí, galera. Entenderam toda a treta? Foi claro aí? Pra quem não tava jogando o jogo, ou até pra você que tava jogando aí, você se relaciona com tudo isso que eu falei? Eu agradeço de todo modo ter assistido até aqui. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal. Eu vou chegando e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.